18 de setembro de 2023, lançamos o podcast do Fala Doctor, Cast Doctor, e eu estou muito feliz que estou começando hoje com duas fisioterapeutas, a Laura e a Giovana. E o nosso tema é multidisciplinar. Sabe que eu queria fazer isso há muito tempo e não sabia como. Colocar em frente à televisão se tornaria complexo demais. Mas veio o podcast para nós fazer isso. Meninas, sejam bem-vindas ao primeiro podcast, o nosso lançamento hoje. Estava esperando, estava bem tenso com isso, mas no sentido positivo, né? E que vocês estão aqui agora para nós falarmos, né, sobre mercado, sobre a fisioterapia, o fisioterapeuta. Nós soubemos que quando nós estamos na faculdade de saúde, seja qual for a profissão, nós não temos gestão em marketing. Sejam bem-vindas e quero também que vocês contem a história de vocês. Ai, Douglas, muito obrigada. É um prazer, né? Agradecemos, né? Falando pela Giovana, agradeço pelo convite, porque realmente, assim como tu falou, primeiro que é uma responsabilidade, né? O primeiro, então para a gente conversar bastante e realmente, né? É um assunto que ainda ele é um assunto que a gente precisa conversar. É um assunto que, quando a gente começa a perceber essas mudanças rápidas que vêm acontecendo em mercado, em diferentes áreas e profissões, assusta um pouco e a gente precisa de abertura para conversar. E a gente precisa, muitas vezes, também de caminhos e entender para que lado eu posso ir, que caminho eu posso tomar, quem pode me ajudar. Então, tenho certeza que a gente tem bastante coisa para conversar. E eu acho que nós, como fisioterapeutas, temos muito que aprender com os dentistas, né? Porque a nossa profissão é uma profissão relativamente nova comparada de vocês, né? E marketing, em relação a marketing, abertura de clínica, vocês manjam disso aí muito mais anos-luz do que nós. Então, muitas coisas a gente pegou de vocês, a gente se inspira em vocês e é uma honra estar aqui para poder compartilhar e poder aprender contigo também. Coisa boa, meninas. Olha só, quando a gente fala nesse mundo da gestão e do marketing, nós não temos uma noção quando a gente está dentro da academia e o quanto é importante. Até a gente tem uma cadeira, mas só para dizer que a primeira coisa que a gente paga é o CRO e o CREFITO. Isso, exatamente. Mas a questão hoje o mercado ele é dinâmico, ele muda. As pessoas elas têm que saber de duas situações, que necessidade e desejo é saúde, em primeiro lugar. Porque nossa cultura brasileira, em outros países também, não é só nível Brasil, Europa, até Estados Unidos, a gente sabe que a saúde não está em primeiro lugar. Por mais que a gente deseja saúde para todo mundo, se essa saúde realmente pegasse, não precisaria de profissionais da saúde, porque nós sempre estaria super bem. Mas não. A questão é valor. Quanto vale a tua saúde? Todo mundo sabe que é caro. E a fisioterapia me impressiona pelo seguinte: vocês hoje têm um leque de especialidades e subespecialidades. Isso quer dizer que vocês estão oferecendo muito mais tratamento, muito mais serviços, e que isso contribui mais ainda com o paciente. Outra situação também. A fisioterapia ela tem que estar em todos os núcleos, em todos os tratamentos multidisciplinares. Poucos são, mas vocês, como sendo aquelas que é diretamente ligada à parte motriz do corpo, juntamente com o educador físico, é claro, não podemos esquecer isso, né? Mas vocês fazem parte, e eu não esqueço do que tu falaste, que na entrevista que tu deste no Fala Doctor, que eu já conheço o paciente pelos braços e pelas pernas. Isso é fantástico. Então, o Cast Doctor, ele veio para isso, para que a gente coloque tudo que a gente pode colocar aqui numa discussão saudável. E, claro, vai ter discussões também de casos, né, de doenças envolvendo várias áreas, mas hoje nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar a respeito da parte de marketing, gestão. O nosso marketing, você sabe que a gente tem o nosso código. Nós temos, não podemos sair por aí dizendo que o valor que o tratamento é tanto, né? Então, eu quero saber quando despertou essa questão em vocês. Quem veio primeiro?
Foi a Laura ou foi a Giovana para dizer assim, olha, nós temos que mudar. Se nós ficarmos só dentro da nossa clínica e não colocar a cara a tapa nas redes sociais, a gente não sair dizendo assim, olha, eu sou fulana de tal, eu faço isso e aquilo, as pessoas têm que saber quem foi a primeira de vocês. Eu vou começar falando, então foi bem bacana. Eu não conhecia a Giovana, foi bem bacana a forma como a gente desenvolveu a nossa parceria. E tenho certeza, já é uma parceria duradoura e que vai durar bastante, por vários motivos. Eu dava aula, eu era professora na época, e eu trabalhava com a parte de apneia do sono. Então, eu já fazia toda a parte de acompanhamento dos pacientes, a questão os pacientes vinham com a polissonografia, então eu precisava fazer toda a avaliação, avaliar a máscara, avaliar equipamento, todo um acompanhamento. E muitas vezes, esses pacientes, eles chegavam e eu percebia que só o uso do equipamento, do CPAP, não era o suficiente, que eu precisava ter outras formas como que eu vou agregar, como que eu vou dar mais para esse paciente, ele está precisando de mais. E eu disse, e aí, o que eu faço agora? Eu criei uma demanda, eu criei essa parte da apneia do sono, todo mundo começou a entender a importância, a conhecer a apneia do sono, entre médicos, entre nutricionistas, psicólogos, e aí a demanda começou a aumentar e eu precisava de mais recursos. E eu disse, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí eu bati num ponto que é pessoas. Né? Quem vai me ajudar? Isso aí. Então, aí veio o primeiro despertar. Uma coisa é eu lá no meu mundo dando aula, né? Com 40 horas lá dando aula, fazendo. Outra coisa é eu, Laura, empreender. E aí eu bati no ponto do quem vai me ajudar? Que pessoa? Aí foi, sei lá, no hospital um dia, no corredor, disse assim, conhece alguém? A Giovana. Quem será a Giovana? Não conheço a Giovana, não vi a Giovana ainda. E a G trabalhava no hospital, tá? Trabalhava no hospital, uma fase assim... eu não posso dizer que foi uma fase... Não é para dizer que é uma fase ruim, mas eu acho que quando a gente trabalha de carteira assinada, principalmente... na carteira assinada que eu trabalhava, que a remuneração era bem baixa, assim, e eu já vislumbrava outras coisas, eu já tinha... Uma visão diferente. Uma visão diferente. Eu tinha começado, eu tenho que fazer a minha logo, eu tenho que fazer as minhas coisas de marketing para poder divulgar, porque eu trabalho com a parte de reabilitação cardiopulmonar. E eu já tinha isso em movimento, e os meus colegas ali do hospital sabiam disso, dessa minha movimentação. E daí o meu colega passou o meu contato para a Laura. E eu lembro até hoje, assim, que a Laura me encaminhou, o primeiro paciente me mandou uma mensagem, disse assim, caminhei até o Marcelo, eu lembro dele. Marcelo, ele precisa de uma parte de condicionamento, não tô só conseguindo dar conta só com o CPAP, se tu puder entrar para mim com exercício físico, avalie e tal. E eu tratei o Marcelo um mês, eu disse assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar uma mensagem, vou mandar o laudo com o feedback, com a reavaliação, com os valores, para ela dar uma olhada e ver se é isso. Na hora, mandei pra Laura e disse assim, vamos tomar um café. Pronto. Isso aí. Olha aí. Fechou, lembra? Fechou. Essa forma de trabalho. Eu sempre acreditei muito, como eu disse assim, eu sempre acreditei muito, quando tu faz alguma coisa, tu tem que quantificar. Como que eu vou chegar para alguém no achismo? Eu acho que deu um bom resultado. Não posso fazer isso. Eu tenho que me basear. A gente tem protocolos de avaliação. A gente tem toda uma sequência para avaliar em todas as áreas. Quem disser que eu não avalio, eu não tem uma coisa errada. Vem aqui direto que eu vou te tratar. Isso aí para mim não existe. E aí quando a Giovana me mandou todo aquele relatório pré, pós, o que ela tinha organizado, porque ela num perfil muito organizado. E eu disse, a Giovana é a pessoa. Eu disse, Giovana, vamos tomar um café. E aí a gente começou, eu disse, Giovana, o que tu acha? Como é que tá a tua agenda? Eu tenho mais esse paciente. Tu consegue? A gente consegue? Eu preciso, nesse paciente, o meu objetivo com esse paciente é esse. Eu preciso que tu faça isso. Será que a gente consegue? A gente consegue. E aí começou. E a gente começou a trocar. Eu lembro que a gente começou a trocar os materiais, porque tu já vinha com os teus materiais prontinhos, eu já tinha alguma coisa pronta, e assim a gente fechou.
E daí fluiu, né? De uma forma muito natural. Natural. E aí eu acho que começou o nosso primeiro, acho que princípio, assim, de empreendedoras planejamento. Cada uma tinha a sua clínica. O seu canto. Não, vocês trabalhavam... A domicílio. Carteira assinada? Eu era professora. Carteira assinada. Sim. Você? E eu trabalhava no hospital, mas eu atendia os pacientes a domicílio fora. E eu atendia num cowork. Então, vamos colocar uma situação. Quando se tem, seja carteira assinada ou não, nós soubemos o que ganhamos no início do mês, correto? Dia 5 tá lá, né? Faça chuva, só faça chuva. Tá ali. Antes de nós chegarmos na questão empreendedora, tá bom? Eu acredito que agora o próximo passo de vocês, já que vocês tiveram essa conexão e viram que vocês, né, poderiam naquela época fazer uma parceria, né, não vou dizer sociedade, mas uma parceria, para que vocês duas pudessem trabalhar junto e crescer de uma forma melhor e mais rápida, você já tem outra situação, né? E que nessa situação vocês, com certeza, depois que vocês saíram, que tu falasse eu era professora, eu era isso aqui, então vocês já sentiram outra situação. Que, a partir do dia 5, vocês partem do negativo e não do positivo. Correto? O frio na barriga. Por quê? Daí vocês resolveram, então, trabalhar junto, vamos locar ou comprar um lugar, correto? Foi isso? Vamos adiante? Partimos do planejamento, né? Na verdade, foi bem isso. A palavra Adorei. Planejamento. Isso aí. Eu chamo, e esse é o termo, né? Transição de carreira. Então, eu mais ou menos, eu fiz uma transição de carreira. E eu sempre deixava isso muito claro para a Giovana. Certo. A Giovana sentiu... eu sempre estudei e gosto muito, e eu uso muito a intuição em algumas coisas que eu faço. Bom. Então, desde o primeiro momento em que eu conversei com a Giovana e fluiu, gerou uma energia boa, as nossas ideias, os nossos fazeres muito parecidos, eu disse, é a Giovana. A partir desse momento, eu comecei a minha organização. Então, a gente sabe que a gente não pode simplesmente, como disse, eu tenho carteira, eu venho de um processo de mais de... Na época, eu estava com 8 anos de docência, e aí simplesmente tu diz assim, não, vou lá, vou pedir minha demissão Não, a gente tem que se organizar, a gente precisa planejar. Isso é ótimo. Então, o meu planejamento, e aí com a ajuda da Giovana, né, foram o quê? 3 anos. Então, mais ou menos deu isso, né? Então, 2 anos e pouco para 3 anos. Importantíssimo isso. Vocês tiveram um planejamento de 3 anos. Isso. Não foi do dia para a noite. Não. E nesse planejamento incluiu várias questões. Desde a gente começar do mais para nós, que é o mais simples, protocolos. Então, de que forma? As pessoas não sabem o que é um protocolo. Não, vai isso falando de plano de tratamento. Então como que eu, dentro da parte do sono, estou tratando, eu estou trabalhando com diagnóstico, tratamento de apneia do sono. Como que eu... na literatura isso era muito evidente, para mim, para a Giovana, isso flui, é simples, é como tu fritar um ovo, é fácil. Mas as pessoas, e quando eu falo pessoas, pensando em equipe multi, onde a gente começou a fazer visitas. Vocês dominam aquilo que vocês fazem. Isso, é técnica. Isso é técnica, exatamente. Então, perfeito. E aí vem o resto, né? Exatamente. Você já tem algo muito importante que é o que vocês fazem, né? E tem uma coisa que eu lembro até hoje, que para mim é muito claro. Quando a gente decidiu assim, vamos planejar o nosso sonho, né? Eu abri o computador, a Laura estava do meu lado e a gente criou uma planilha do Excel. E nessa planilha... A Giovana, isso é outra coisa. Tem que ter. Nesse processo é muito importante essa questão. Por que a gente vem dando certo e a gente, né, flui muito bem? Porque a gente precisou se desenvolver. Sim, como pessoa, como perfil para poder entender. A Giovana precisa de tabela. A Laura não senta, esquece que a Laura vai sentar para fazer tabela. Não é isso. Então, isso ninguém nos ensina, né? E uma complementa a outra. Isso aí. Isso é verdade. Ótimo, perfeito. E eu lembro assim, claramente, daí a gente sentou, parece que eu tô vendo na minha frente. Aí a tabela era assim, o que temos, aí o valor de tudo que temos, de material, tudo. O que precisamos para começar o negócio e o que é perfumaria.
Perfumaria, tipo assim, ó, não preciso, mas ia ser muito top se tivesse. E eu coloquei, Primeiro a gente listou essencial. tudo. Primeiro essencial que a gente tratamento. tinha, o essencial e perfumaria. Ok. E eu coloquei, começamos a listar. Um BIPAP, um Power Brief K5, sei lá, mais outro Máscaras CPAP, pra máscara, enfim, várias coisas. E a gente começou a botar, colocamos assim no O que final. a gente tinha. A soma de tudo e tal. Tá, a gente precisa comprar isso. Daí começamos a comprar. Mesmo sem ter o espaço físico, a gente começou a investir em equipamentos para poder dar uma Vocês assistência não melhor. tinham ainda espaço físico, Não. mas Não. vocês estavam mentalizando que precisavam, Sim. sem ainda comprar. Sim. E a gente Sei, sabia que isso. essa hora que ia chegar. Isso, sem ainda comprar, mas que já estava ali. Então, foi anotado. o planejamento. Aquela tabela de Excel, para mim, foi muito marcante, porque foi um planejamento de médio, de curto, médio e longo prazo. Certo. E esses dias eu abri ela de novo e, com muito orgulho, a gente pode dizer que das perfumarias deve ter ficado uma coisa para trás, que é o assistente de tosse que ainda falta. Mas já tá lá. ali. Mas de resto, assim, Douglas, é um prazer, assim, tu olhar aquilo ali e ver que a gente conseguiu comprar tudo. E aí vem uma Pegar questão, tudo, sabe, sabe? Douglas? E isso, essa questão a gente sempre conversava muito, eu e a Giovana, que, claro, assusta. A gente tem, como disse assim, eu tinha, como tu disse antes, todo dia 5 tinha lá o meu salário, eu estava trabalhando, eu tinha as parcerias, a gente estava formando isso, mas vamos lá, se a gente vai comprar do que a gente tem, 2 equipamentos, uns 15 mil reais. Tipo, e aí, como a gente faz para comprar isso? Até mesmo porque tu tem uma especialidade, tu tem outra. Isso. Né? Aquilo que é em comum, tudo bem, para as duas servem, mas o que tu vai usar e o que tu vai usar? Isso. E aí? Mas aí vem aquela questão. Como a gente vai fazer? Se o paciente chega até mim, isso é captação, né? Como eu tô falando, isso é captação de paciente. A gente vai pensar, os pacientes com apneia do sono, a grande maioria tem algum problema cardíaco. Óbvio. Dos pacientes que chegam da parte para reabilitação cardíaca, a grande maioria nem sabe, mas tem apneia do sono, e a apneia do sono um dos fatores que está levando a grande parte da descompensação dele. E isso a gente começou a estudar, porque daí a gente começou a ver outras pessoas, a gente começou a... Eu sempre falava para a Giovana, assiste tal programa, assiste tal pessoa, escuta aquele cara falando. Isso faz sentido para nós, isso está acontecendo com nós. E era coisas muito loucas, porque a gente não... Às vezes a gente se dava conta, a gente estava assistindo coisas que não eram nem da área da saúde. Eram completamente fora. Às vezes eu brinco, né? Tipo, aprender com alguém que vende carro. Isso é verdade. Né? Tipo, como a gente ficava pensando assim, como a gente vai fazer isso? Se a gente comprar um equipamento que custa 15 mil reais, a gente vai comprar. Sim, dinheiro a gente tem, condições a gente tem, mas a gente tem que pagar. Como que a gente vai fazer? Atender mais pessoas. Vamos lá, vamos falar desse aparelho, vamos falar condições a gente tem o dinheiro. O dinheiro ele vai ser investido e ele tem que ser retirado. Aquele custo tem que devolver. Isso. Concordam? Sim. Então, por muitas vezes, existem vários que compram um aparelho sem saber se aquele aparelho realmente vai ter demanda. Isso. E vocês colocaram o quê? Bom, se serve para mim, serve para ela, por causa disso e daquilo, então quer dizer que esse aparelho vai ser bom. São para vocês duas. Então quer dizer que a demanda tem. Pode ser hoje, não pode ser 100%, mas vai chegar ao 100%. Dentro de um tempo nós tiramos esse valor. Né? Isso. E então isso é uma coisa muito importante que vocês colocaram dentro do planejamento e também da previsibilidade. Né? Se querem comprar algo, hoje a tecnologia ela está tomando conta. E nós, seja qual for a área, a tecnologia ela está cada vez mais dentro das nossas clínicas e consultórios. Então vamos dizer assim, se tem que colocar um aparelho de 100 mil reais dentro da tua clínica, primeiro tem que ver se há possibilidade. Como é que é a tua demanda? Porque senão, aquilo ali vai ficar em desuso, vai ser atirado para um lado e dinheiro perdido. Joia? E aí, Douglas, veio um outro ponto que a gente começou, e aí gera uma outra parte da engrenagem, que foi, ok, vamos comprar, compramos. Tudo, eu e a Giovana, a gente sempre, a questão do planejar.
Antes da gente dar o passo, a gente sempre senta para tudo. A gente tem nossos momentos. Quantos pacientes eu vou precisar atender para pagar isso? Isso aí. E como que eu vou fazer para captar esses pacientes? E como eu vou fazer os pacientes e as pessoas saberem que a clínica tem uma tecnologia inovadora que está aqui para ser útil e que vai ser necessário para... Perfeito. Então, isso a gente, até hoje, é o que a gente faz. A gente pensa, tipo, olha, em São Paulo, do congresso, eu sempre falo, né, o primeiro equipamento, eu falo do Biologix, que é um equipamento que eu lembro que na época eu comprei em 2018, que foi lançado no congresso, no final de 2018, início de 2019, eu estava com ele. Né? Tipo, comprei o equipamento. Agora eu preciso... as pessoas têm que saber que eu tenho, tem que saber para que ele serve, porque as pessoas não conhecem, qual o benefício dele. E aí a gente começa com aquela questão. Sozinhos, como que eu vou chegar a um exemplo? Tá? Conversa vem, conversa vai. O Douglas tem alguns pacientes dentro do que ele trabalha que entram dentro do perfil que esse equipamento faz essa avaliação desses pacientes. Pode ajudar o Douglas, pode... E aí a gente começou. Vamos falar com ele. Listinha de todo mundo que a gente começava a entender de potenciais parceiros. Sistema de parceria. Isso mesmo. Isso aí. Então a gente começou, né? Isso aqui ajuda quem? É carga hipóxica. Quem que trabalha com carga hipóxica, né? Com falta de oxigênio? Para quem se interessa isso? Vamos lá, a gente começou. Cardiologista, médicos, os pneumos, neurologista. E a gente começou a fazer toda a lista. Quem tem em Santa Maria? Quem tem na região? Quem são os médicos que trabalham? Quem poderia se interessar? Ótimo. E aí a gente começou, de porta em porta. Assim que é o negócio. De porta em porta. Isso mesmo. Foi assim. A gente ficava... Eu lembro que para mim era um desafio muito grande, né? A Gê sabe que como eu tinha horários, né? Eu falo, né? Eu tinha horários para cumprir porque eu dava aula. Então eu lembro, disse, Giovana, eu tenho até às 3, Giovana. Então vamos nos organizar porque eu tenho tal horário até tal horário. Eu disse, Giovana, amanhã de terça-feira eu tenho livre. Vamos lá, vamos no fulano, vamos no ciclano. E aí a gente começou a organizar essa nossa rede de parcerias. Na medida em que cada vez que os pacientes começaram a ir na clínica de vocês e gostando do trabalho, a indicação também valiosa. Muito. Como eu digo, a indicação é a melhor forma de se fechar tratamento. Muito. Né? E isso a gente percebe até hoje, né, Giovana? É uma das... E nessa questão de fechar parcerias, indicações, assim, um dos treinamentos valiosos, assim, um dos que nós fizemos, né, porque eu e a Laura, a gente já fez vários treinamentos a nível de vendas e a nível de estudo de perfis. Então, por exemplo, eu e a Laura, nós duas temos o treinamento do Enneagrama. E isso nos facilitou muito para poder fechar parcerias e poder identificar determinados perfis, seja de médico, de dentista, de fisioterapeuta, da pessoa que vai trabalhar com a gente, do paciente que está chegando lá, para saber o que é importante para aquela pessoa e que tipo de experiência a gente tem que proporcionar para ela. Sim. Então, que nem eu estava te falando antes, tem paciente que ele chega na clínica e ele quer ver o resultado, ele quer ver o valor que está ali no teste. Pré-pós. O pré e pós, e eu quero o gráfico e tchau. Tem outros pacientes que não. Ele tá ali porque ele quer chegar, tomar aquele café. Entendi. Ele quer ali conversar. Ele quer ficar bem, obviamente, mas ele quer ir porque ele quer mostrar o neto dele, que agora ele tá conseguindo segurar o neto dele no colo. Então, os perfis, eles variam e nós temos um perfil dentro de nós para cada paciente, para cada médico que a gente tem de parceiro, para cada pessoa que a gente conversa e tem contato. Isso é o individualizar a pessoa. A personalização, né? Isso. Individualizar, porque, como eu disse, por que eu e a Giovana, a gente deu certo e a nossa parceria, porque a gente, agora, no olho, a gente se olha, ok, né? A Giovana é rígida no sentido do quê? A Giovana precisa ter tudo no papel. Ela tem que ter... A Giovana é a organização financeira da clínica. Né?
Porque ela tem o que entra, o que sai, quanto foi isso, quanto foi aquilo, blá, blá, blá. Ótimo. Né? Eu não sei, Douglas, se tu tem sócios, Não. mas a sociedade, ela é que nem um casamento. Vou até dizer, eu tenho... Porque a gente se ama, mas tem cada canca-rabo, mas depois assim, ó... A minha sociedade é a patroa. Ah, então Entendeu? tá. Então tá a gente sabe tranquilo. que, né, para vocês também, você já sabe o sócio de vocês, né? Mas o sistema de parceria é bem melhor. Quando se coloca uma sociedade é mais difícil, né? É mais difícil. Agora, assim, vendo vocês assim, né, nessa conexão em que cada um respeita o outro e que existem regras, que é importante regra, e que assim, em primeiro, fundamenta bem a regra para sempre seguir aquilo. Isso. Porque se quebrar essa regra, não vai dar mais certo. É, E se tu é de uma maneira, tu é da outra, se tu tem mais cabeça para uma gestão e tu tem uma cabeça mais para o operacional, também tem que respeitar, porque assim, bom, se tu é assim, ótimo, porque daí deixa que eu só trabalho. E daí eu não preciso me preocupar com essa questão, né, organizacional, de gestão, E aí flui. administrativa, né, a parte comercial, a parte de marketing, tudo. Porque, gente, nós temos uma situação em que pode ser um consultório pequeno, tá? Pode ser um consultório pequeno, mas ele tem tudo em menor proporção que se coloca numa empresa maior. Claro. Entendeu? Claro. A gente tem o administrativo, a gente tem o RH, a gente tem o comercial, a gente tem, a gente tem o marketing, tá? Tudo isso nós temos dentro de um pequeno negócio. Então, se individualmente nós começamos o nosso negócio já com uma secretária, pronto, tu já tem alguém ali que tu já está atrelado ao teu custo trabalhista e tributário. Isso. Né? E outra, nós temos impostos a pagar, né? Que hoje ele pode se tornar uma situação de 11, 15,5, 21, e se juntar todos pode chegar até 52% entre trabalho e tributo. Tudo tem que botar na ponta do lápis. E é a responsabilidade, né, Douglas? Quando Muita tu começa a agregar responsabilidade. pessoas no teu negócio, sempre eu e a Giovana, a gente tomou cuidado e vem tomando bastante cuidado para isso, mas principalmente no momento em que a gente vai dar um passo seguinte, a gente tem que é a responsabilidade de, se eu agregar alguém à equipe, né, se a gente colocar mais alguém, a gente tem essa responsabilidade de saber que essa pessoa também tem um sonho. Exatamente. E que essa pessoa está vindo para... ela tem que entender qual é o nosso sonho. Primeiro, nós duas, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer, qual é o nosso sonho, qual que é o nosso... Parece aquela coisinha, né, de que todo mundo fala, mas realmente é esse termo. Qual é o nosso propósito? Então, isso a gente fez quando a gente começou a se desenvolver, que a Giovana falou que a gente já fez vários cursos fora da nossa área técnica, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente precisa de cursos para desenvolvimento pessoal, a gente precisa de cursos de gestão, a gente precisa de cursos de vendas, a gente precisa de N cursos, e a gente vem fazendo muito isso. A questão é a responsabilidade. Se tiver mais gente trabalhando comigo, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber passar isso para a pessoa, essa pessoa ela tem que estar em harmonia com a gente, que ambiente que vai ser isso, como que isso vai fluir, de que forma que a gente vai colocar essas nossas diferenças, né? Que eu não gosto de chamar de regras, mas Sim. Como que isso vai fluir, qual é o perfil do nosso negócio quando a pessoa entra na clínica, quem que essa pessoa, né? Como essa pessoa tem que... É muita coisa. Tem né? Outra coisa assim, ó, a situação da faculdade. Eu digo que a faculdade não precisa ensinar gestão e marketing. Ela tem que ensinar o que nós aprendemos lá dentro, que é odontologia, fisioterapia, medicina. Técnica. Ela está muito certo. Porque depois não se sabe se esse formado vai para a área pública, né? Se ele vai ser empregado ou se ele vai ser empreendedor. Se ele vai ser empreendedor, ele vai entrar para esse lado, né, de saber o que é e tudo, vai entrar mais a fundo. Se é o concursado, vai entrar para o concurso e assim por diante. Então, né, ela está muito certa. Agora, depois que a gente sai, aí sim. Tem até eu presenteei a Laura com um livro, que é um dos meus livros favoritos. O nome dele é Princípios, do Ray Dalio. E que ele fala o seguinte... sobre a questão das conexões que a gente tem com os nossos parceiros de trabalho, nossos parceiros de vida. A principal importância, assim, o principal princípio do livro é sinceridade e clareza total. Isso. Então,
eu e a Laura, a gente já apanhou muito por por a gente não ser sincera uma com a outra, às vezes, tipo assim, ai, eu não quero dar esse trabalho pra ela, deixa que eu absorvo isso, e eu absorvi aquilo e eu não falava pra ela assim, ó, a gente tem esse problema aqui, e isso aqui tá me incomodando. E quando a gente sentou e a gente falou, combinou, existe uma sinceridade entre nós e a gente sempre vai falar o que uma tá incomodando a outra. E dela pegou e disse, então é isso, isso, isso. E eu disse, é isso, isso, isso. A gente quebrou o pau, brigamos, parou, eu olhei pra ela e disse assim, ó, tu vislumbra a mesma coisa que eu? E ela, eu vislumbro. Tu vislumbra tal e tal coisa, o nosso negócio desse jeito, a clínica assim, esse protocolo, esse atendimento, tal parceria, de tal jeito com tal pessoa? Vislumbro. Então é isso aí, vida que segue, o que passou, passou. E não existe nenhum desenvolvimento sem dor. Tudo, absolutamente tudo em empreender vai te doer um pouco e a gente tem que se acostumar a viver confortavelmente no desconfortável. Nem tudo vai ser flores, nem tudo vai ser a mil maravilha. E aí, né, Gê, entra que logo quando a gente realmente fechou, né, a parceria, que a gente ia conviver diariamente, algumas coisas, não que isso é um erro, mas é aquela questão, né, até tem um livro sobre isso, né, mas o óbvio precisa ser dito, o óbvio Sempre precisa ser falado. Isso aí. Então, às vezes, por sermos perfis diferentes, às vezes o que eu visualizo numa situação, no que está acontecendo, a Giovana não visualiza. E aí, às vezes, mas será que ela não visualizou? Será? Fica no será? Fica no... Não, a gente chega e diz, Giovana, o que houve? Tu viu isso? O que aconteceu? O que passou isso? Ela falou assim, para de me encher o saco com essas tabelas, eu não quero saber disso. Eu disse, mas é tão importante. Mas não é comigo. E daí depois que eu aceitei, assim, realmente, não é com ela. A Laura é do detalhe. Quando ela chegou, falou pra mim assim, Giovana, eu acho que a gente tinha que ter umas sementinhas ali na clínica pra receber os pacientes e tal. E eu, tipo, não tinha me dado por conta daquilo, né? Quando ela colocou, organizou bonitinho ali, com a frasezinha e tal. Isso. Aquilo foi uma... Eu nunca ia me prestar. Tá, nós vamos passar para a segunda fase, então. Atendimento, tá? Então, o paciente, muitas vezes, ele tem acima de 50% da necessidade de ter um atendimento e não um tratamento. O que nós... Assim, onde é que está o nosso lucro? O nosso lucro está na hora clínica. Se o paciente conversar demais, tem custo. Não que tenha que conversar, tem que conversar. Porque a gente sabe que o paciente ele precisa muito disso. E atendimento personalizado, chamado pelo nome da pessoa, não está indo qualquer um. Está indo o senhor fulano, a senhora ciclana, é ela que nós vamos atender e a senhora, o senhor, que nós iremos lhe acolher. E nesse momento, quando a gente acolhe e faz a segunda parte, que é a parte técnica, e fica os dois 100%, tem um valor. Isso. Tá? Agora, valores agregados, como por exemplo, mandar um presente no dia do aniversário para uma paciente ou um paciente que já está há tanto tempo com vocês na casa dele. Olha aí. Já fiz. Faço. De estar esperando aquela pessoa no seu aniversário e ela pensa que a gente não sabe o seu aniversário e abrir uma faixa de feliz aniversário, chamar toda a equipe para cantar o parabéns e dar um presente. As pessoas se emocionam, alguns choram e dizem assim, ninguém fez isso para nós. Isso. Por vezes, se tem a necessidade até de buscar esse paciente ou levar esse paciente até um lugar, até a sua casa, leve ou traga. Isso faz uma grande diferença, que são os pequenos gestos. Nós vivemos pequenos gestos. E no mercado também. E no nosso trabalho e no nosso negócio também. Questão de levar o rancho, isso é uma situação de gesto do mercado. Acima de tal preço você não paga. Não é só questão econômica, mas é uma situação de gesto. Então, onde é que eu aprendo muito? Eu aprendo muito com restaurante, com mercado, com loja, com isso, com aquilo, o cheirinho da Lelis Blanc, porque não está aqui, a Apple, a Disney, o encantamento Disney. Mesmo. Por que eu já fui 6 vezes para a Disney? Porque eu adoro. Disney todo ano é diferente. Eu sou o cara mais guri quando eu chego naqueles brinquedos. Eu brinco muito mais que as minhas crianças. Por que eu adoro o Apple? Porque Apple, além dela ser uma solução, a Apple ela te deixa à vontade.
Tu entra numa loja Apple, tu te sente à vontade, tu pode pegar e brincar com aquele negócio, pode conhecer aquela grande tecnologia. Então nós temos hoje como encantar o nosso paciente, que às vezes é muito impaciente. Ele chega com dor para vocês, assim como chega com dor para nós. Né? Às vezes um diagnóstico ele pode estar até escondido em uma dor emocional. E numa conversa ali, vocês fazendo todo o tratamento, pode até melhorar. Então vem o atendimento. Vou dar um exemplo disso que tu falou. Como eu disse, a minha parte, eu trabalho com sono. Né? Então, imagina alguém que vem de uma privação de sono, não está dormindo bem. Alguém esgotado, que já passou por diversos profissionais. E aí, lá em determinado momento, alguém resolveu perguntar sobre o sono dessa pessoa. E alguém desconfiou que poderia ter alguma coisa de errada com o sono dessa pessoa, mas que, bom, eu perguntei, eu levantei a poeira, mas eu não sei o que fazer. E aí, tipo, vai lá para a Laura. Aí chega lá essa pessoa. Geralmente as pessoas chegam com essa questão da privação de sono, a apneia do sono, elas estão como? Primeiro, sonolência durante o dia, estão cansadas. Aí vem, todo mundo fala, tem que fazer exercício, são pessoas que não conseguem fazer exercício físico, aí elas se frustram porque elas estão acima do peso, elas se frustram porque elas não comem quase nada durante o dia e elas não conseguem perder peso e vão na nutricionista e não conseguem emagrecer, e aí elas sentam na minha frente, quando eu começo a fazer as perguntas, aquela pessoa está fechada, né? Ela está exausta, ela está exausta. Algumas questionam mais, outras vão aceitando. E aí eu sempre costumo eu vou fazendo uma série de perguntas, que justamente são perguntas, a gente vai conversando e as pessoas vão se reconhecendo. As pessoas, sim, mas isso acontece comigo de noite, isso acontece comigo durante o dia, peraí, isso está acontecendo comigo, será que isso é por causa do sono? Eu não percebi, mas será que isso é... Laura, tudo que tu falou, umas 5 coisas fecharam com o que eu estou sentindo. E a partir do momento em que eu coloco essa possibilidade e falo assim, a gente está muito perto, né, de organizar algumas coisas, vamos por partes. Aí tu começa a ver que aquela pessoa ela já se organiza na cadeira, ela já mudou, tá? já deu aquela... Sim. Deu opa, tem alguma coisa que eu posso fazer. Então, sempre quando a gente começa e é isso que tu falou antes, né, que a gente estava falando, o quanto que é importante nesse sentido, mostrei as possibilidades, mostrei o que fechou com o que ela está sentindo agora, mostrei possíveis causas, fiz sugestões iniciais de possíveis caminhos para trabalhar em cima daquilo ali. Por que eu falo possíveis, né, sugestões de caminhos? Porque nem todo mundo está disposto. Às vezes a gente diz assim, o exemplo que eu dou de medicação. Tipo, tu tem que tomar esse aqui com 200 ml de água. Não gostei do gosto, eu não gosto do cheiro, eu não consigo tomar isso. Tem que ter outra alternativa. Tem. Isso é para todas as áreas, para todas as profissões. Exatamente. Então, quando eu abro esse leque para a pessoa, a gente pode começar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tu dá autonomia, né? Tu não fecha a pessoa naquilo ali. E tornar mais fácil. Isso é fantástico. Exatamente. Isso eu adoro, assim, porque, como eu te disse, muda o rosto, a face da pessoa já muda. Nós não podemos esquecer que nós temos personalidade e temperamento. Nós temos 9 códigos de personalidade e nós temos 4 temperamentos. Então, dentro dessas 2 situações, essas pessoas elas mudam também. Elas não são apenas uma personalidade, não são apenas um temperamento. Isso. Um dia elas podem estar com um temperamento tal, e aí também com uma personalidade tal. E ela vai chegar de uma forma na clínica, tá? Que ali ela está possessa. Questão hormonal, alguma coisa aconteceu e tudo. Se quebrar isso, se fazer com que ela, né, desengatilhe, que ali é um gatilho, né? Desengatilhe, tudo vai ficar mais tranquilo. Ela vai sair mais aliviada, sem dúvida. E outra, vai sair agradecendo também. Além disso, qualquer coisa que faça, no que ela sai de dentro da clínica, ela vai falar para 5. Se ela pegar e sair descontente, ela vai falar para 11.
Isso é uma verdade. Não. E hoje com as redes sociais, muito mais. Muito mais, né? E isso entra dentro do que a Gê falou, né? Cada uma a gente se complementa nessa questão. A Giovana é do processo da organização, como que é esse protocolo, como eu vou entregar isso lá na ponta, quem mandou esse paciente, né? Foi o médico tal, ele gosta de ver o que no papel? Isso. Então isso tudo a Giovana organiza, né? Eu acho que o meu ponto positivo, assim, seria mais a praticidade, e eu acho que a minha área, ela demanda disso, porque muita gente acha que fisioterapia é bagunça. Tipo assim, eu vou fazer, sei lá, agora esse negócio do pós-Covid. Fisioterapia 2 vezes por dia para pós-Covid. Isso aí é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Então, quando eu vejo os pacientes, vem um paciente pós-Covid para mim, eu avalio, eu vislumbro o tratamento dele e eu digo para ele exatamente o que ele precisa fazer. Olha, eu vou precisar de ti 2 vezes por semana, 1 vez por semana, durante 1 mês. Daqui a 1 mês eu vou te reavaliar, eu vou comparar o antes e o depois. Dependendo dos teus resultados depois, eu vou te pedir um pouco mais de sessão ou não. Então, a praticidade exigiu essa a minha característica. Eu fui moldando por conta da realidade de uma fisioterapia antiga, de que quem prescrevia fisioterapia antigamente era o médico, que não tinha avaliação funcional, que avaliação funcional só quem pode fazer é fisioterapeuta e educador físico. Não tinha isso, e daí eu acabei gerando os meus protocolos, e hoje eu tenho um perfil que ele é um pouco mais de praticidade. E eu tenho a Laura comigo para poder me dar aquela questão do acolhimento. Não que eu não tenha um atendimento acolhedor, eu tenho, só que a questão do detalhe dentro da clínica, escolher o cheiro, escolher o café, escolher isso e aquilo, é tudo com ela. Então, a praticidade, a questão profissional, assim, de tu ter um começo, meio e fim, e tudo tabelado, é a característica do meu perfil mesmo. E isso é a diferença, como a gente fala, isso fecha, a gente consegue costurar isso muito bem. Né? Como eu disse, sempre, a palavra para nós sempre é planejamento, né? Sempre visualizando aonde nós estamos, para onde a gente quer ir, como a gente vai fazer para chegar. Então isso é bacana, né? Isso sempre foi desde do início, assim, a gente conseguiu. Que é bem diferente para vocês, dentistas, né? Porque vocês têm muito mais, o paciente vislumbra muito mais o atendimento, eu acredito, assim, por conta da parte de exames. É um profissional que ele é muito mais independente do médico. A gente é muito atrelado ao médico. O que tu vai fazer? O médico que pede físio. Hoje, os médicos que a gente trabalha, eles são médicos que falam assim, vai lá na Giovana e na Laura, que daí elas vão te avaliar e elas vão decidir o que vai ser feito contigo. Isso foi muito legal. Isso é muito legal. Isso é uma construção, sabe, Douglas? E isso a gente começou independente de, tipo, a minha história, eu fiz meu mestrado em sono, eu terminei meu mestrado em sono em 2010. Então, desde 2010 eu trabalho com sono. Fiz toda, né, como eu brinco, assim, uma grande parte da minha vida é docência, foi docência. No momento em que tu encerra, tu vira uma chave, tu inicia outra, tu se depara com coisas completamente diferentes. Exato. Então, isso foi muito legal também, quando a gente começou com essas questões, assim, do gerar a confiança nos profissionais. A gente recebia, tipo assim, fazer isso, fazer. E aí, quando a gente começou a bater de porta em porta, a gente tinha parceiros, que hoje são nossos parceiros, a gente ia praticamente todo mês. Sim. A gente ia lá todo mês, a gente levava os Sim. laudos que os pacientes já haviam levado, a gente levava de novo e dizia, lembra desse fulano, assim, assim, assim. Então, essa construção de chegar a esse ponto e eles perceber isso e dizer assim, bom, o meu conhecimento vai até aqui, eu tenho capacidade de abraçar até aqui. Então, agora, a partir daqui, lá na Giovana e na Laura que vocês vão conseguir o restante, solucionar o que vocês precisam. Isso é uma construção E conosco, com os dentistas, tem uma relação muito forte no ronquiapneia, né? E na disfunção temporomandibular. Que a gente tem essa questão multidisciplinar muito forte, né? Entre fisioterapia e odontologia. Sim, né? muito. Os dentistas são nossos parceiros, né? Bastante. Até mesmo, às vezes, por relaxamento cervical, né? As pessoas ficam muito tensas. Sim. Pelo bruxismo, né?
pelo apertamento dentário também. Então é outra situação também, quando cabeça e pescoço, né? Sim. Cabeça e pescoço. Sim. Meninas, olha só, colocamos muitos pontos aqui, né? Mas uma coisa assim, ó, lembra quando você, muitas vezes o profissional, ele apenas dá o diagnóstico, dá o plano de tratamento e o orçamento à secretária que dá. Acredito que vocês não, acredito que o orçamento é vocês que tem que dar. E que esse orçamento se chama venda. Vocês lembram a primeira vez que vocês deram um orçamento para fechar uma venda? Não foi estranho? Sim. Porque nós saímos de uma área de saúde e parece que nós temos que pegar e ser uma área da saúde pública. Só que nós estamos numa área de saúde privada. E que ali nós temos que vender. Né? Nós temos que vender. Nós não estamos vendendo saúde. Nós estamos vendendo solução. Certo? Então, vocês lembram a primeira vez que vocês venderam? Aí, eu lembro, como se eu comecei, né, quando eu comecei os atendimentos no CORC, que eu tive que sentar e pensar, bom, a minha hora ocupando aquela sala no CORC é tanto. E aí veio outra coisa, Douglas, que aí convivendo, eu e a Giovana, a gente tem, a gente convive com, não sei se a gente chama de... Mas os nossos parceiros de vida, eles nos ajudam muito em relação a isso, porque a gente faz reuniões com os nossos parceiros junto. E aí foi o momento em que eu sentei, e aí eu disse assim, tá, olha só, além do valor da hora lá do CORC, tem o meu conhecimento. O quanto isso que eu estou fazendo, eu estou resolvendo o problema daquela pessoa. Eu tô realmente o simples. Aí vem aquela questão, né, que eu não lembro bem como é que é aquele conto que diz assim: o valor vão te cobrar, um exemplo, R$1 para escolher o parafuso ou girar o parafuso, como é que é? E o outro cobra R$1.000 para. Não, mas é que ele sabe qual parafuso colocar lá para te girar. Aí, exatamente. Então, essa questão e tudo isso está agregado ao valor. Quando a gente pensa... De uma capacitação. Isso. De um tempo que tu teve para se capacitar, e todos nós temos uma capacitação bem grande, e que, claro, por isso que eu digo assim, ó, falo até para os meus pacientes, vocês procurem saber quem é esse profissional, procurem saber o currículo dele, aonde é que ele se formou, quais são os cursos que ele já fez, isso. Procurem saber a experiência dele, né? Porque... existem profissionais e profissionais. Esse é aquele profissional que ele não vai se dedicar tanto em investir na sua carreira. E o investimento nosso é muito caro, ainda mais para quem sai para o exterior. Entende? Sim. Então, colocar isso no caixa, teria que pegar e precificar junto. Vocês já pensaram nisso? Uhum. Então, quando a gente gasta milhões na nossa profissão, só na nossa capacitação, deveria ser colocado. Isso. Por muitas vezes não consegue pegar e devolver para o caixa. A primeira vez que eu precifiquei, que na verdade nem fui eu, né? Um colega meu falou assim para mim, faz tanto. E daí eu comecei. Hoje em dia, os preços lá na clínica, eu geralmente dou para o paciente com base na velocidade que ele vai ficar rápido. Por exemplo, eu falo para ele assim, hora clínica. Uma semana tu vai notar a diferença. Não é o pico do resultado, tu não vai sair rodopiando, mas tu vai notar. Em cima disso que ela fala, tem o quê? Tem o equipamento que veio lá dos Estados Unidos. Precifica. Tem a luz, a água, tudo precifica. Tem o protocolo. Pra ele ficar bom, tem tudo. Pra te dizer tem assim... o teu tempo de planejamento. As pessoas chegam, pra mim, as pessoas acham fisioterapia do sono, né? Fisioterapeuta de sono. Aí as pessoas, às vezes, chegam pra mim e perguntam assim, quantas sessões eu vou ter que fazer? Eu disse, não tem nada a ver com sessões, é outra coisa. E quando tu começa a mostrar o que é, o que tu vai fazer, o primeiro passo, o segundo, que a gente vai num processo de tantos meses, assim, eu brinco, eu chamo, né, o nome que eu dou tu vai iniciar um romance novo, um relacionamento novo com equipamento para dormir, eu vou precisar te ajudar, tu vai precisar de ajuda. Sim. Então, quando a gente começa a organizar tudo isso, colocar os gastos, como eu disse assim, desde que tu falou ali, coisas que são simples, básicas, luz, água, tal, tudo bem, mas aí, que equipamento envolve? Quanto custou esse equipamento? O meu conhecimento para saber utilizar aquilo ali de uma maneira correta e que vai realmente resolver. Sim. Isso até hoje a gente senta para conversar. E o que eu falo, assim, às vezes para os pacientes se tu não quiser fazer físio comigo, por exemplo, Anderson, Douglas, se não quiser fazer físio comigo, não tem problema. Pelo menos tu avalia comigo.
para eu poder te dizer o que serve pro teu caso, pra tua doença cardíaca e mais ou menos quantas sessões com tal equipamento tu vai precisar fazer. Claro, exatamente. Pelo menos tu avalia comigo. Sim. Se tu quiser fazer com outro, não tem problema, mas pelo menos tu sabe o que é o ideal para ti. Exato. Então, a minha precificação hoje é com base na agilidade com que eu consigo dar resultado para os pacientes. Claro, tem todas as outras variáveis, mas é uma das justificativas, assim. E isso é o tempo que tu dedicou, como eu sempre falo, o tempo que tu dedicou, desde da parte técnica, o teu desenvolvimento pessoal, tudo que tu tem para conseguir acelerar, entregar um resultado num período curto de tempo. Meninas, a gente está indo agora para o final do nosso podcast. Ai, já? Nossa, passou muito rápido. rápido. Como passa rápido? É uma coisa impressionante. Mas eu adorei. Olha, adorei mesmo. Era isso que eu previa. Essa dinâmica de falar, de poder falar, cada um fala um pouco e daí já traz outra coisa e vai linkando. E a gente vai relaxando, né? Vai ficando tranquilo, né? E com essa aguinha benta aqui, né, que a gente trouxe vai também. Que vai. Né? E a questão é, vocês também vão promover curso de empreendedorismo, né? Isso aí. Então, assim, dentro do fechamento do nosso podcast, tá? Numa situação assim mais que nós já conversamos, o que vocês podem encerrar e falando sobre o que aqueles que vão procurar vocês para fazer esse curso de empreendedorismo, o que eles vão aprender? O nosso curso ele é focado para profissionais da saúde, mas eu diria que até um pouco mais para fisioterapeutas, porque a gente não tem nada a nível presencial aqui em Santa Maria que seja focado para esse público. E ainda mais com as nossas histórias contadas, assim, as pessoas elas têm muita curiosidade. Ex-alunos da Laura, meus colegas, assim, às vezes eu recebo muita pergunta. Então a gente vai lançar um curso, serão dois finais de semana, dois sábados. Já vou dar a data, dia 21 de outubro e dia 28 de outubro. Olha aí. E bem dentro disso do que a gente conversou hoje. Qual que é a nossa intenção? Quando a gente fala em gestão, muitos pensam naquela parte chata da gestão. E o que a gente quer trazer em relação à gestão? Desmistificar isso. Primeiro ponto, e a gente vai trazer um curso extremamente baseado assim, nas nossas vivências, mas de uma forma muito... Primeiro, se conhecer. Primeiro, eu trazendo preciso a experiência autoconhecimento. Quando a gente fala em gestão, uma coisa muito certa eu preciso me conhecer. Eu não vou conseguir lidar com uma equipe, eu não vou conseguir lidar com a Giovana se eu não conseguir... Seja honesto consigo mesmo. Isso aí. Então, primeira coisa, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber... E dói tu ler lá que tu é... Eu fiz em Pretec. Isso. Eu fiz em Pretec o que estava escrito lá no quadro. Seja honesto consigo mesmo. Muito forte. Então, a ideia do curso é trazer essa parte, né, do se conhecer, levar para uma parte prática, né, a gente vai trabalhar toda aquela questão, a gestão mesmo, né, aí vem, como você falou, planejamento, pontos, bom, aí vem SMART, SWOT, perfil DISC, perfil DISC, PDCA, isso. Então, essa é a ideia, mas trazer para uma... ferramentas. Isso aí, as ferramentas. Trazer para essa visão que para nós, dentro da fisioterapia, ainda é muito engessada e muito pouco falada. E aí vem como eu disse assim, como que a gente começou a perceber isso e desenvolver isso? Conversando com pessoas de outras áreas, conversando com os maridos. Com o marido, que é completamente fora das nossas vivências. A gente começou a conversar, como se chamar a atenção, tipo, como que o dono de uma construtora, como é que ele organiza e vende o empreendimento dele? Isso, como é que eu trago isso para mim? Isso. Então o nosso curso vai ser bem prático, vai ter a teoria, mas vai ser bem prático com essas ferramentas. Maravilha. De empreendedorismo. Muito bom. Bom, Giovana, Laura, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e nós estarmos hoje lançando, né, o primeiro Cash Doctor para todos esses que estão nos escutando e nos assistindo também. E agora, nós temos que pegar e daqui a um tempo formular outro, né? Vamos se organizar. Eu sei que a Vivi ajuda tão por vir também, não é? Isso, nosso time. Isso. Laura está convidada para participar do Fala Doctor, na tua entrevista. Vamos falar então sobre a tua especialidade, que vai ser muito legal. Eu quero falar sobre síndrome vasovagal, chegando o verão. Olha aí, legal. Já temos 2 entrevistas Fala Doctor. Olha que maravilha, viu? Meninas, muito obrigado. Obrigado a todos. E olha, fantástico. Estamos muito felizes, né? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Maravilha. Aquele abraço.
Tchau.